Big, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu recebo você aqui para nos presentear com mais esse treinamento. Agradeço a presença de todos que estão aqui conosco e para que quem está acessando pela primeira vez, porque eu não sei se todos os que estão aqui já participaram das outras etapas do primeiro e segundo encontro, esse é o nosso terceiro encontro de atendimento LabForte. O primeiro gerou o nosso manual, né, que é o estilo de atender LabForte, foi presencial aqui em Salvador. O segundo foi mais voltado para a área técnica, mas sempre não é área técnica voltada a assuntos técnicos, é voltado à área de atendimento, mas claro que direcionado para o pessoal mais de coleta. E hoje nós estamos fazendo aqui o Speed, né, que vai ser o nosso terceiro encontro, e onde nós gostaríamos que estivesse aqui presente todos da área de atendimento dos nossos associados. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para a Ana, porque temos que cumprir o horário, né, Ana? E já temos aqui 47 pessoas, então não podemos atrasar. Muito boa tarde e com a palavra, Ana. Obrigada, Irail. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estou virando até figurinha marcada aqui nos encontros. Até justificando para vocês, já que a gente tem essa parceria tão grande de transparência, a gente chegou até a comunicar que a Clarice faria esse encontro, mas Clarice estava gravidinha até segunda-feira Maria Cecília chegou, então Clarice já está na função dela, né, cuidando da nossa boneca, a coisa mais fofa, Irail. Oh, meu Deus, que lindo! Então, assumi aqui essa responsabilidade e é com muito prazer que eu falo com vocês. Como Irail disse, né, esse material que nós vamos apresentar hoje deixa eu só fechar que tem alguém com áudio ligado. Eu tenho que fazer antes, Ana, que eu terminei não fazendo, solicitando a todos que mantenham os microfones desligados, a depender da internet de cada um, pode ficar com a câmera aberta ou não, não terá problema. Mas os microfones nós gostaríamos que vocês mantivessem fechados só na intervenção, suspender a mão, precisando falar, que nós vamos estar, aí a Ana Big vai estar orientando qual a melhor forma de intervenção. Agradeço. Obrigada, Irail. Então, esse material que eu vou apresentar para vocês hoje foi uma construção, né, que aqui nós do Grupo Pardini, né, fizemos junto com vocês. Então, o que tem aqui é muito da essência do Pardini junto com a essência do LabForte e que a gente acredita, né, que nós acreditamos que seja aí o estilo de atender de vocês e o melhor estilo para atender, né, todos os nossos clientes. Eu estou testando uma tecnologia nova, então pode ser que eu me embole aqui um pouco, então vocês, né, me dão aí uma colherzinha de chá. Então, primeiro, né, para a gente conseguir lembrar de tudo que a gente vai conversar hoje, que vai ser super importante, o que eu convido vocês? Desliguem as notificações. Então, quem está acompanhando pelo celular, desativa, né, bota lá no silencioso, no avião. Quem tiver no computador, então feche as outras abas. Vamos aproveitar aqui essas 2 horas que separamos do nosso dia para falar sobre o melhor estilo de atendimento. Então, quem já cumpriu esses 2 checks aí, eu vou pedir que coloquem o número 1 no chat, para eu saber aí quem já cumpriu aí as instruções. Coloquem aí no chat para eu ver aí como que vocês estão, se está todo mundo me ouvindo bem.
Então beleza, estou vendo bastante então estamos todos aqui concentrados aqui, prontos para o nosso encontro. Então, para quem ainda não me conhece, me chamo Ana Big, sou analista de educação corporativa aqui no Grupo Pardini. Eu me formei em pedagogia, cheguei a lecionar, na época não deu muito match, não deu muito certo, então eu migrei, né, para a área corporativa, fiz pós-graduação em gestão de projetos e educação à distância. Também fiz, né, uma outra formação em gestão estratégica de negócios e pessoas. Isso aqui é o que é o meu crachá, né? Então, o CNPJ da Ana Big é mais ou menos isso, mas eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas diferentes, gosto muito de animais, gosto muito de ouvir música. Não sei se minha playlist estava rolando aí para vocês, mas é uma playlist aí bem variada também. Então, isso aqui só para eu me apresentar aí um pouco para a gente estar mais próximo. Se vocês quiserem comentar aí de qual laboratório, quem vocês são aí no chat, pode colocar que eu consigo acompanhar para eu ver, porque eu tenho visto, né, Irail e Tati, que a gente está aí com um monte de laboratório novo, né? Desde a minha última visita para cá, eu já vi que já apareceram mais alguns, então quero saber de onde vocês são, de que pedaço da Bahia vocês fazem parte. Vamos aí interagindo. Então, como a Irail disse, eu também aqui briefei, a gente fez uma entrega para vocês no início de abril, de março. Então, eu trouxe aqui até o meme aqui para a gente brincar, como vocês estavam antes da cartilha e como vocês estão agora que a gente tem a cartilha, que já é um bom orientador, né, para a gente aí calibrar cada vez mais e estar melhor, né, a nossa forma aí de atender os nossos clientes. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre missão, visão e valores da rede Labforte, o estilo Labforte de atender, o que é a jornada do cliente, o que é o speech de atendimento e o que é o atendimento consultivo. E aí, como esse material é nosso, então vocês fiquem super confortáveis para comentar no chat, para levantar a mão, para falar alguma coisa. É bacana que vocês tenham essa interação, até para eu conhecerem um pouco mais de como que também é a realidade de vocês. Eu estou olhando aqui um pouco para o lado, que eu estou com uma outra tela, mas estou prestando atenção aqui em vocês também. Então, por que eu quis trazer missão, visão e valores da rede Labforte? Né? Eu sei aí que vocês, né, estão aí no laboratório de vocês, acredito que tenham a missão, visão e valores próprios, mas todo mundo está aqui, todo mundo faz parte da rede porque a gente acredita, né, no mesmo foco, a gente quer construir, né? Queremos construir todos juntos. Então, a missão da rede, né? Por que Dona Irail está aqui? Por que o Pardini está nessa parceria? Por que todos vocês estão aqui? Porque a gente quer promover o fortalecimento dos associados com troca de experiência e oferta de produtos e serviços que agreguem valor, né, ao laboratório de vocês. E o que nós queremos ser, né? Ser uma referência nacional em associativismo na área de laboratório para o mercado, porque se já não é, está aí a poucos passos de ser, né, de a gente cumprir essa meta. E quais são os valores da rede? Juntos somos mais fortes. Então, a contribuição, a participação de todos vocês é super importante para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa missão, né? E a gente consiga atingir aos objetivos esperados. Opa, voltou aqui. A história de vocês, então a história de cada um contribui, né, com a história da rede, com a construção do papel da rede, e as diferenças também somam. Então, a dor que você tem no seu laboratório, a vivência que você tem no seu laboratório, na sua cidade, com os seus clientes, ou as coisas boas também que vocês podem trazer para compartilhar, né? Então, juntos somos mais, e isso tudo vai somar
também para a gente ter cada vez mais sucesso e atingir aqui os nossos objetivos e resultados. Me contem aí no chat, que hoje eu tô carente, tô querendo aí bastante participação de vocês. A missão, visão e valores de vocês, do laboratório de vocês, tá aí caminhando junto com, né, tudo que a gente tem visto aí da rede, do que a rede LabForte quer ser? Podem ir colocando aí no chat. E aí, então, já entrando aqui um pouco mais, né, no que nós vamos conversar, né, nós vamos falar aí sobre o estilo LabForte de atender. E para isso, eu quero convidá-los para que vocês me contem, né, o que é o estilo LabForte para vocês. Vou colocar aqui no chat um link de uma ferramenta chamada ArraSlides, que vocês vão ser direcionados aí para uma telinha, onde que vocês vão colocar aí palavras ou até frases que remetam para vocês o que é o estilo LabForte de atender. Quem quiser acessar também aí usando o QR Code, né, fique aí à vontade. Assim que vocês acessarem, vocês vão colocar, se eu não me engano, acho que é o nome de vocês, e aí vocês podem ir colocando aí as palavrinhas ou que remete a vocês o estilo LabForte. O Júnior levantou a mão, pode falar, Júnior, por gentileza. Boa tarde, desculpa te interromper. É que eu não tô conseguindo ter acesso ao chat. Tô falando no mudo, perdão. Você tá usando o celular, computador, você pode escanear aqui a tela, aqui o QR Code, para você ter acesso à plataforma também. Pronto. Vou fazer bem a impressora. É que tá engraçando papel. Nossa, aqui é. Ó, já tá começando aí a surgir aqui as palavras aqui na nossa nuvem. Leonice colocou aqui também no chat união, Laurilene colocou qualidade. Então tá aparecendo aí bastante. Qualidade, ética, comprometimento. Agilidade, atitude, atendimento de excelência, comprometimento, personalizado, confiança, propósito, parceria. Tô gostando de ver, hein? Ó, apareceu aqui também no nosso chat. Ética, força, respeito, confiança, qualidade. Eu acho que vocês estão sendo super alinhados com tudo que eu vou falar aqui, hein? Acho que vocês já podem, a gente pode até inverter aqui, vocês virem contar para mim o que é um speech de atendimento aqui de qualidade, hein? Carisma eu sei que vocês têm de sobra, né? O último encontro, então, foi uma chuva de carisma, foi muito bacana, cuidado, confiança. Vocês podem continuar, vou deixar aqui a nuvenzinha aqui de ladinho. Mas depois, no final do encontro, eu mando para vocês como é que ficou aí a nossa nuvem, né, e final, né, do que é o estilo, né, LabForte de atender para vocês. Então, né, o estilo, né, é isso mesmo, é a forma como atendemos,
né, os nossos clientes, nossos laboratórios associados, com o objetivo de encantar e proporcionar a eles, né, uma melhor experiência de atendimento na área da saúde. Então, é isso que a gente espera e, pelo que vocês colocaram na nuvem aí, é bem o que acontece mesmo na prática. E aí, vou fazer mais uma pergunta para vocês, né? E aí eu vou convidar alguém para abrir o áudio para me contar. O que é a jornada do cliente? Quem se arrisca aí a comentar aqui conosco? Pode levantar a mão ou pode abrir o áudio. Cristiano do LAD. Pode falar, Cris. Olá, boa tarde. Boa tarde. Desculpa o atraso, viu, pessoal? A pergunta foi o que é a jornada do cliente, correto? Na minha opinião, a jornada do cliente é vamos dizer assim, é a passagem dele pela empresa. São os momentos em que ele tem contato com a empresa. Então, se ele teve contato com a empresa lá na recepção, começou a jornada dele pela recepção, foi atendido, fez a coleta, foi lá para o de jejum, foi embora, pegou o resultado pela internet, é uma maneira, a continuidade da jornada dele. Se ele ligou para o autoatendimento e falou com o pessoal do autoatendimento, a jornada dele ali aquela parte digital da jornada dele. Então, para mim, é o contato que o cliente tem com o laboratório, seja por que plataforma for. Perfeito, Cristiano. Eu não tenho nem o que tirar nem pôr aí do que você trouxe aí para a gente. Então, é isso mesmo. A jornada do cliente, ela é composta por todos os pontos de contato que o cliente teve com a nossa empresa. Pensando um pouco, né, na nossa realidade quanto laboratório, então, desde o momento que o cliente ele descobre que ele tem a necessidade, que ele precisa fazer um exame, que ele vai em busca, né, de um laboratório para ele realizar, isso já é um momento ali, quando ele encontra o nome do laboratório de vocês no Google, por exemplo, já começa ali a jornada, né, desse cliente. Então, se ele encontrou fácil o seu site, o seu número de telefone, se foi tranquilo ele conseguir contato, ele realizar o agendamento, isso tudo, né, vai compondo a jornada, né, como a Mirella colocou aqui, até acessar o resultado também conta, né, até a qualidade de como foi feito, né, se o resultado estava claro, se foi impresso, né, foi impresso no papel amassado, colocou no envelope amassado, isso tudo vai contando, né, para a jornada do cliente, e principalmente quando são pontos positivos, somam para ser uma jornada aí de excelência. Então, nós, né, mapeamos junto com vocês, né, uma jornada macro de como funciona essa jornada na maior parte do contexto de vocês. Não vou bater aqui o martelo e falar assim que gabarita que 100%, né, dos laboratórios de vocês cumprem essa jornada, mas é bem parecido. Então, a gente mapeou aí 8 pontos, começando com os canais de atendimento. Então, se foi fácil de encontrar informação no Google, né, telefonar, né, ficou muito tempo em chamada de espera, foi rápido o atendimento, foi claro esse primeiro agendamento, esse primeiro contato, seja na unidade presencial, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, o pré-agendamento, o segundo ponto. O terceiro ponto é o acesso à unidade, se a unidade fica tranquilo de... Peraí, tem gente comentando no chat que o áudio tá baixo. Tá baixo para todos vocês? Ou tá tranquilo? Não, para mim tá normal. Aqui para mim tá normal. Ah, então beleza. Poderia ser alguma coisa aqui, alguma coisa com o meu fone, mas tá tranquilo, beleza.
Então, né, o acesso à unidade, se tem linhas de transporte fácil de encontrar, fácil acesso, se tem estacionamento na unidade, se tem algum estacionamento próprio. O quarto ponto é a triagem, né, e a retirada da senha, que aí é o momento que nosso cliente já chega na nossa loja. A gente não participou. Momento aí que, né, o cliente chega até a unidade, o atendimento, a recepção, esse primeiro encontro. Vou tirar aqui o fone para ver se vai fluir melhor. A realização, né, propriamente do exame, então como que foi ali aquele momento de levar para a sala, de fazer a coleta, né, seja um exame de imagem, aquele momento que a gente precisa de repente trocar a roupa, alguma coisa desse sentido. O 7º ponto é o de jejum, então, né, quando a gente faz ali algum exame que a gente precisou manter um momento de jejum, esse momento para a gente ali petiscar alguma coisa. E o 8º ponto, que é o acesso ao resultado, né, o recebimento ali da nota fiscal. Então, a gente conseguiu aí de uma forma macro e ampla, né, apresentar aí 8 pontos dessa jornada. Pergunto, é tranquilo manter o cliente 100% feliz nesses 8 pontos da jornada, ou a gente tem que trabalhar pra caramba em cada um desses pontos para o nosso cliente ficar ali 100% satisfeito com o nosso serviço? O que vocês me dizem? O cliente hoje em dia tá muito exigente? Podem colocar aí no chat. Ó, Ana Carolina aí quase me achará. Falou que tem que trabalhar muito, né, para a gente conseguir aí uma excelência nesses outros 8 pontos. Ó, tem que trabalhar demais, os clientes estão cada vez mais exigentes, então é por isso, né, então trabalho contínuo para dar conta, bastante exigente, temos que trabalhar bastante. Então é por isso, né, que tanto na rotina de vocês quanto, né, participar desses treinamentos, às vezes a gente escuta alguma coisa ali que vai fazer sentido, que vai fazer a gente mudar às vezes a nossa percepção sobre alguma coisa. Então tá nessa reciclagem é muito bacana para a gente conseguir cada vez cumprir com excelência cada um desses 8 pontos. Terão coisas que fogem do nosso controle, né? Por exemplo, se um equipamento que quebrou ali durante o seu dia de trabalho, se acabou o papel da impressora e a gente não consegue, né, emitir ali o resultado. Então tem algumas coisas que fogem do nosso controle, mas o que dá para a gente controlar e manter a segurança é importante que a gente, né, preze por fazer cada vez com mais excelência cada um desses pontos. Botou aqui, né, trabalhar muito, inovar sempre. A gente consegue sim, né, ter ali a excelência no atendimento do nosso cliente satisfeito, pois o trabalho de conquista e encantar o paciente ele é contínuo, né? Temos que trabalhar muito para alcançar os 8 pontos, clientes exigentes, estamos sempre melhorando os processos, né? Então, quem aí tem pesquisa de satisfação, pesquisa de NPS, é realmente assim, bem corrido para a gente conseguir alcançar esses resultados. E como, né, a gente, beleza, Ana, eu sei o que é essa jornada, eu sei que é difícil a gente conseguir ali a satisfação 100% do tempo, mas o que mais que eu posso fazer ali no meu atendimento no dia a dia? Existe, acho que eu posso chamar até de ferramenta, né? A gente fala que a gente tem um speed de atendimento. Speed, ele é um termo em inglês, né? Então, traduzindo essa palavra, quer dizer, né, fala, comunicação, discurso. Então o speech de atendimento, ele é o que a gente precisa falar, né, para o nosso cliente,
para que a gente possa, né, encantá-lo, para que a gente possa manter ali uma boa experiência, né, que a gente vai ter que falar o que o nosso cliente quer ouvir, né, o que a gente pode proporcionar para ele ali uma melhor experiência de atendimento. No mundo do telemarketing, é muito mais comum esse termo e nós termos esse speech, né? Porque ele tem basicamente o passo a passo, né? Então, se o cliente respondeu sim, eu vou para esse caminho. Se o cliente respondeu não, eu vou para o outro caminho. No atendimento, principalmente o tipo de atendimento que a gente faz, que é da área da saúde, que é com pessoas, né, ali no tete-a-tete, ali na face-to-face, não dá muito para a gente seguir esse script, né, no pé da letra. Então, a gente traz essa ferramenta, a gente desenhou esse speech de atendimento que vai aí auxiliá-los, né, a manter, né, essa melhor experiência, né, porque cada cliente, a gente precisa manter um atendimento padronizado, mas tem que ser personalizado também ao mesmo tempo, tem que ser consultivo ao mesmo tempo para cada um dos clientes. Então, no nosso material, né, que construímos juntos, nós trouxemos aí, então, 5 pontos, 5 dicas, instruções, né, que vão aí apoiá-los, né, nessa jornada para a gente ter aí um bom atendimento, um atendimento linear, um atendimento que vá cumprir ali com todos os requisitos necessários. Então, o primeiro é acolher o cliente, o segundo, né, é trabalhar os seus sentidos, o terceiro é o cuidado com as distrações, o quarto é como a gente pode transformar a experiência do nosso cliente e o quinto, né, ponto aqui do guia é como nós podemos fazer a diferença. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses pontos e aí eu conto bastante com a participação de vocês para vocês irem colocando aí no chat, compartilhando como que vocês já colocam isso em prática no dia a dia, porque eu já percebi que vocês, né, já fazem isso. Então, o primeiro ponto é o... Opa, deu alguma coisa errada aqui. Calma aí. Eu digitei alguma coisa errada aqui. Então, o primeiro ponto que é, né, o acolhimento, né, ao cliente. Então, oriente corretamente o cliente, né, e entenda ali as necessidades dele. Como? Então, dê um tempo para o cliente que ele explique o que ele deseja, né, sem interromper o cliente, procurando atendê-lo da melhor forma possível, né, busque sempre esclarecer as dúvidas e passar as orientações adequadas. Então, pode a loja estar bombando, super cheia, e aí o cliente fala assim, nossa, mas meu médico sempre me pediu esse exame, eu não estou entendendo por que o preparo está sendo diferente. Né? Então, como vocês já conhecem, né, bem os produtos e serviços, vamos explicar isso para o nosso cliente, né, tranquilizá-lo, passar ali todas as orientações adequadas, né, de acordo ali com a necessidade dele. Então, a gente precisa fazer com que o cliente se sinta confortável, satisfeito, confiante e amparado, né? A relação de confiança ela é muito importante, por isso que esclarecer todas essas dúvidas, trazer todos esses pontos faz com que a conexão, né, com que todo esse contato com o cliente seja melhor e mais produtivo. Então, seja cortês, demonstre o cuidado, né, tanto com seus clientes quanto com seus colegas de trabalho, né? Quando a gente tem aí um ambiente de harmonia, eu acho que fica melhor para todo mundo e isso acaba refletindo no nosso atendimento e acaba refletindo também nos nossos clientes. Então, a gente tem que deixar de lado aí preconceitos e mais impressões, né? Mesmo que o cliente se irrite, né? Chegue irritado, chegue esbaforido ali, é importante que a gente trate ele, né, com cuidado e educação.
Acontece muito do cliente chegar na unidade de vocês querendo um exame para ontem, querendo ser atendido super rápido, e aí a gente ativa a nossa chavinha da inteligência emocional, né, para poder ali fluir da melhor forma possível o atendimento. É importante, né, é bacana que vocês evitem o uso, né, de muitos termos técnicos, de gírias e expressões, principalmente expressões que criem ali uma falsa intimidade, como chamar o cliente de querido, meu amor, meu bem, né? Os termos técnicos a gente precisa evitar, porque, eu vou falar aqui, eu tô há 2 anos e pouquinho no Pardini, e eu não entendo, assim, nem 30%, né, de todos os termos técnicos que existem, né, nos laboratórios, nas áreas técnicas. Então, se eu chego num lugar para ser atendida e a pessoa vem com um monte de termo técnico, eu vou balançar minha cabeça e concordar, porque eu vou ter vergonha de questionar, porque o meu perfil é mais ou menos assim. Então, eu vou ficar ali sem entender nada, vou esticar meu braço e deixar fazer a coleta, fazer o que for. Então, a gente precisa evitar, né, os jargões técnicos, a gente precisa explicar mesmo, né, de forma que o nosso cliente vai entender bem ali todo o procedimento, tudo que vai ser feito. Gírias, né, aqui a gente não trouxe nem palavrão, porque aí não pode mesmo, né, a gente não precisa manter ali um linguajar, não precisa ser formal, né, muitas vezes, mas evitar ali o uso de gírias e expressões que criem falsas sensação de intimidade. Não é bacana, porque a gente está ali num relacionamento de empresa, né, com um consumidor, então isso não faz parte aí do nosso vocabulário, do nosso speech de atendimento. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Sim. Então, segundo ponto, né, trabalhe os seus sentidos. Então, né, a gente tem aí a audição, a gente deve escutar o nosso cliente. Então, caso o cliente faça alguma reclamação, né, faça algum tipo de pergunta, algum questionamento, né, escute com atenção. E se você não tiver alcance, né, de responder, né, de trazer ali alguma resposta, uma resolução para aquele problema, então encaminhe-o, né, para a solução. Seja falar com uma outra área, necessidade de falar de repente com a operadora de saúde que atende ele. É importante então que a gente tenha, mesmo que a gente não tenha 100% a solução, mas que a gente tenha pelo menos ali o caminho, né, para que o cliente ele resolva esse problema. Então procure sempre promover um ambiente de tranquilidade e conforto para o cliente, né, o nosso sentido aí da visão. Então é importante a gente olhar para o cliente, fazer uma leitura corporal ali na necessidade, né, então, né, se colocar à disposição de fato, a gente vê se o cliente está nervoso, né. Acho que deve acontecer muito quem está lá no front, lá no atendimento, que um cliente ele chega para fazer uma coleta e ele tem medo de agulha. Eu aposto que no momento ali do atendimento, que ele chega ali no guichê, vocês já conseguem fazer uma leitura que a pessoa tá nervosa, tá ansiosa, tá ali enxugando a mão, tá com nervoso. Então, quando a gente faz essa leitura corporal, né, além desse exemplo do medo, mas você pode ver se o cliente está super feliz, se o cliente já chegou meio mal-humorado, se está com pressa, se está sacudindo a perna, se está com o braço cruzado. Isso tudo, então, vai mostrando ali como é que está esse cliente, e a gente consegue ali no nosso atendimento ir contornando, trazendo soluções, trazendo algumas palavras de conforto para esse cliente também. Então, né, se coloque aí 100% ali ao dispor do cliente. E o coração, né, o propósito. Então, assim, se interesse realmente pelo que o cliente qual a necessidade dele. Nós somos uma empresa, né, todos nós aqui estamos em empresas de saúde, né, principalmente medicina diagnóstica, e o perfil do brasileiro
é que a gente só vai atrás de médico, a gente só vai fazer exame quando tem alguma coisa apertando, quando tem alguma coisa doendo, quando tem alguma suspeita. Vocês concordam comigo? Que o pessoal geralmente não vai para fazer check-up, né? A gente vai quando tem alguma coisa ali já pegando fogo. Então, a gente fazer o nosso trabalho com um propósito, com um coração, realmente vai fazer muita diferença no nosso atendimento, né? A gente vai ali buscar entender mesmo o que o outro, qual é a necessidade do outro, qual é a necessidade do nosso cliente, o que a gente pode fazer ali, de melhor, né, para apoiá-lo. Então, lembre-se, né, que o cliente, ele é uma pessoa que requer atenção, cuidado e todo o nosso respeito. Então, a qualidade do atendimento vai depender em grande parte do profissional, né, que está realizando. Se vocês forem olhar para o lado pelo concorrente, a estrutura da loja deles é super parecida com a de vocês. O material que eles usam deve ser o mesmo que vocês utilizam ou um bem parecido. A forma de agendamento, a localidade, né, de repente é a mesma distância ali da casa, né, do seu cliente. Mas o que vai fazer o cliente ir no seu laboratório? O que vai fazer, né, ele voltar, né, ao seu laboratório? É o atendimento. Me contem aqui, alguma vez já aconteceu com vocês do cliente chegar e falar assim, eu quero ser atendida pela Lúcia, eu só saio daqui se eu for atendido pela Lúcia. Já aconteceu isso com vocês? Do cliente irem atrás de vocês, se vocês trocarem de laboratório, eles vão atrás porque eles querem ser atendidos por vocês? Ó, Cristiano colocou aqui um joinha. Inúmeras vezes, principalmente quando se trata da pessoa, do técnico que faz a coleta. Tem pessoas aqui no laboratório, só para ilustrar, tem uma cliente aqui no laboratório que ela durante muito tempo só queria fazer a coleta com uma ex-funcionária nossa, que hoje não trabalha mais na área, ela se formou em serviço social, mas essa funcionária é amiga, né? E aí, de alguma forma, ela entrava em contato com essa ex-funcionária, ela vinha para cá e a gente cordialmente autorizava por uma questão de entender que ela era treinada para aquilo, entendeu? Para fazer a coleta exclusivamente daquela paciente. E era uma paciente adulta, não era criança nem nada, não. Então, chega a esse nível, né? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos contornar e agora ela já faz coleta com outros técnicos nossos. Mas a condição era essa, tinha que chamar a pessoa, ela ligava para a pessoa e a pessoa vinha para o laboratório fazer o exame, fazer a coleta dela. Ela já fazia o agendamento do agendamento dela, né? Mas, né, a gente foi extrapolar, né? E aí, imaginar mesmo, fantasiar. Poderia ser uma pessoa que tinha super medo de fazer coleta, com essa pessoa, com essa técnica e deu super certo. O que eu vou querer? Eu só vou querer fazer com essa pessoa. Se eu tenho medo minha vida toda, se nunca deu certo com ninguém, né, a gente vai continuar buscando, né, aquele serviço, aquela pessoa que se torna ali referência pra gente, né? A Tatiane colocou aqui, né, no chat, né, atender o cliente como gostaríamos, né, que fôssemos atendidos. A Márcia colocou que quem trabalha por amor demonstra no trabalho, né, então o paciente, ele acaba percebendo isso. A Luciana colocou, né, é muito bom quando acontece, isso é gratificante, e você sente que quanto mais você trata bem os seus pacientes, que você sente o quanto você trata bem os seus pacientes. Então, é realmente ali, mais do que a nota, né, ali no final do atendimento, eu acho que essas respostas que não são tangíveis, né, que não dá para a gente mensurar, acabam sendo aí as mais satisfatórias também para a gente.
Então, cuidado com as distrações, então mantenha ali o foco no seu atendimento. Então, enquanto você estiver atendendo o cliente, o foco precisa ser 100% dedicado a ele, né? Então, evitar, né, outras distrações. O uso do celular, né, que eu acho que hoje na nossa sociedade, na nossa vida corrida que a gente tem, é o maior ponto de distração que nós temos. Então, a gente sabe, né, que a gente deve evitar ali o uso de celular, né, durante as etapas do atendimento, mas se for necessário que ele seja feito ali com bom senso, né, em situações de urgência ou situações de emergência, né. Eu sei que pode sair da realidade aí de vocês, às vezes, estar ali no atendimento e ao mesmo tempo tá fazendo o atendimento de alguém no WhatsApp, né, ou por uma ligação, mas é importante que a gente tenha aí esse bom senso, né, e consiga equilibrar o uso. O Cristiano colocou aqui no chat, né, qual é a regra do Pardini para o uso do celular. Hoje no nosso atendimento de loja não pode ser utilizado, né, o celular pessoal. Então todo o atendimento, todo agendamento hoje é feito, né, pela nossa central de relacionamento. Hoje na loja, né, o atendente ele não tem acesso a telefone, mas claro que há exceções, né? Por exemplo, a gente está com um funcionário que a gente sabe que está com um problema em casa, tem alguém ali que precisa manter contato, né? A pessoa vai poder ficar ali com o celular próximo, mas, claro, mantendo esse bom senso, né? De não atender na frente do cliente, principalmente se for algo ali que não seja ali de urgência, né? Não, a gente pede para que evite o uso do celular, né? E isso aí é bom até em outras áreas, né? Até áreas administrativas também. Acho que se a gente fica manuseando muito o celular, a gente acaba se distraindo bastante ali do que a gente precisa fazer. E evitar também ali conversa com os nossos colegas. Então, se for um assunto que não diz respeito ao atendimento, né? Eu sei que muitas vezes ali durante a gente vai, ele vira pro lado, tira uma dúvida, ou alguém dá um toque pra gente, mas se for algo que não faz parte ali do escopo, do speech daquele atendimento, a gente deve evitar, né? Então, conversas paralelas na frente do cliente, elas podem soar ali como um desrespeito e uma falta de atenção, né? A gente tem que se colocar muitas vezes, né? É bom a gente fazer o exercício reverso, né? Se eu estivesse lá para ser atendida, né? E a pessoa estivesse no celular ou batendo papo, Ana Caroline Biggs, sou do tipo de pessoa que, se tem um outro lugar que eu posso ir, eu me levanto e vou embora, assim. Não ser bem atendida é algo assim que me afeta muito. Então, eu me coloco muito no lugar das pessoas. Então, quando eu tô ali conversando, esclarecendo uma dúvida de alguém, ou seja, com um colega de trabalho ali no meu dia a dia, eu paro e dou atenção para aquela pessoa, porque eu gosto muito, e quando acontece ao contrário, também seja feito isso comigo. A Vandressa, minha colega de equipe, ela também é analista aqui do time de educação. Levantou a mão, pode falar, por gentileza, Vandressa? Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Ana, eu quero só contribuir com um detalhe aqui da sua fala, que até mesmo quando a gente vai tirar dúvidas relacionadas a questões do nosso cliente, né, de um problema, de uma dúvida que a gente tem daquele atendimento que a gente está prestando, é importante sinalizar para o cliente o que você vai fazer. Porque se você, eu estou aqui, estou com uma dúvida, se eu levanto e vou tirar a dúvida ali com a Ana, e o cliente ele fica sem entender o que está acontecendo, né, e aí dá a sensação para ele que eu estou com uma conversa paralela ali com o meu colega no momento em que eu estou atendendo ele. Então eu falo muito da importância de: olha, senhora, eu vou só confirmar uma informação, aguarde só um instante, e ter cuidado com o tom de voz que a gente vai utilizar ali com o colega, que às vezes a gente fala um tom um pouco mais alto, o cliente pode se sentir exposto, porque dependendo do exame que ele vai fazer, é um exame ali que exige uma orientação, né, que para ele é constrangedora. Então a gente tem que ter cuidado com todas essas questões aí, né, quando a gente fala na conversa com colegas também. Excelente, Ivan. E até me recordei, Ivan, do nosso último treinamento que nós fizemos, que até a gente também respeitar
o tempo e o espaço do nosso colega, né? Às vezes o colega ele está no meio do atendimento e a gente também ter esse senso mesmo de, opa, será que agora também é o momento de eu falar? Além de eu me justificar com o meu cliente, é bom a gente também prestar atenção aí no nosso parceiro, se ele está no momento ali apto também para atender a gente e esclarecer a nossa dúvida. Então, o quarto ponto, né? Então, transforme a experiência do cliente. Então, se o cliente ele já teve alguma experiência ruim, se ele está tendo um dia ruim, né, então procure transformá-la, né, em positivo. É muito importante que ele perceba o nosso esforço, né, para cuidar de toda a jornada dele. Então, cada um desses pontos, ele se sentir cuidado, né, e valorizado, né. Por exemplo, o cliente, né, ele está com uma relação de pedidos médicos e um dos exames não é coberto pelo plano, né. Então, nessa situação, às vezes, em vez de a gente falar assim, não, pô, senhor José, muito obrigado, mas não vou conseguir te atender, e deixar o cliente sair da loja, né. Então, a gente pode contornar, né, oferecendo o exame na modalidade particular, facilitando as condições de pagamento, né, oferecendo desconto, parcelamento, tentando então atender ali de fato aquele cliente e que ele saia, além de satisfeito com todos os exames dele realizados. Quero aí ouvir de vocês, me contem aí, quem tem alguma história, alguma experiência de que você teve ali, pegou um cliente que ele estava tendo ali uma experiência bem ruim e vocês conseguiram contornar essa experiência. Quem pode contar aí pra gente? Quem quiser pode colocar no chat também. Mas, gente, não é possível que vocês nunca reverteram um atendimento ruim. Cristiano levantou a mão, pode falar, Cristiano. Ô, Ana, tá parecendo um treinamento personalizado, né? Eu pedi já de antemão, peço desculpas, Iraí sabe que eu gosto de falar muito. O seguinte, eu acredito, não especificamente não estou lembrando aqui especificamente de um episódio, mas eu acho que os episódios em que a gente tem mais sucesso é quando a gente consegue se comunicar bem com o cliente. Quando o cliente consegue entender que você está praticamente sentado numa cadeira do lado dele e não do lado de cá do balcão. Quando ele entende que é como se você estivesse levantando da sua cadeira e indo para um lugar dele e dizer, não, a gente vai resolver, deixa eu ver aqui o que é que a gente pode fazer nesse sentido. E eu acredito muito, pelo menos no setor de laboratório, eu acredito que a gente consegue contornar a maioria absoluta das dificuldades, entendeu? Então, quando o cliente percebe que a gente está atuando efetivamente para a solução daquilo, quando a gente está entendendo o que ele está querendo para atender a necessidade dele, eu acho que o resultado disso é o sucesso na condução. Um não pode ser a resposta que você tem para dar, mas se você sabe dar esse não com clareza, olhando olho no olho com o paciente, fazendo com que ele compreenda também esse lado seu. Às vezes você não pode fazer aquele exame porque o plano não cobre. Então o laboratório não vai conseguir fazer aquele exame pelo plano, né? Existem algumas situações em que o gestor do laboratório, a direção ali, pode autorizar que se faça aquele exame em caráter de cortesia, né? A gente pode criar um momento ali com o cliente em que ele, mesmo recebendo um não, ele consiga compreender e saia admitindo aquela alternativa que você deu. Mas para isso acontecer, eu preciso, em primeiro lugar, entender o cliente para poder atender a necessidade dele e depois ficar atento a essas questões. Quando eu fiz a pergunta a respeito do celular,
é porque a gente sabe que o celular é uma ferramenta incrível. Ela fica na mão, aqui no laboratório em que eu trabalho, os colaboradores, eles têm acesso ao celular deles, assim, durante o trabalho. E a gente trabalha muito com essa questão do bom senso. Existem alguns momentos em que o bom senso não é o carro-chefe da situação, mas a gente percebe que ele também funciona. Às vezes, naquele momento ali, a pessoa pega um celular, liga para o gerente dele, para o coordenador dele, para o líder dele, resolve a questão quando não está muito perto. Então, assim, é bom. E existem algumas situações em que o celular ele é um inimigo mortal, porque a gente passa a não ter a atenção, o cliente começa a perceber que você não está atento, não está 100% dedicado àquele atendimento. Entendeu? Então, acho que a comunicação é o fator primordial para o sucesso absoluto da nossa ação ali naquele momento. Obrigado. Durante sua fala eu lembrei, né, que tem muita gente que fala assim, o cliente sempre tem razão. Na verdade, o cliente, ele nem sempre tem razão, mas ele tem que sair satisfeito. Então, mesmo quando ele não tem a razão, a gente precisa, então, conversar com ele, explicar a ele o porquê, ele vai sair satisfeito, entendendo que ele não tinha razão ali em algum ponto. A Luciana levantou a mão, fala com a gente, Lu. Tem experiência super interessante. Foi bem na época do Covid, né? Eu trabalhava no hospital, só que no laboratório, dentro do hospital. Aí o que aconteceu? Um senhor tinha falecido, e quando eu cheguei de manhã para pegar o plantão na mão da colega, ela me passou o episódio que tinha que fazer uma coleta do RT-PCR desse paciente, porém o paciente tinha vindo a óbito e ela tinha medo, né, de colher. Quando eu passei pela emergência, eu vi uma senhora chorando, mas não sabia o que era, do que se tratava ainda, né? E ela estava muito aflita, porque visto que estava em época de pandemia, se o paciente tivesse suspeita de Covid, não podia enterrar, né? Os parentes não podiam ir para o enterro. Então, era um enterro fechado, vou usar esse termo. E ela estava muito aflita. Aí, quando eu vim fazer uma coleta de um paciente, ela me abordou. Aí fez, você pode me ajudar? Eu preciso que a senhora se acalme, a senhora está muito nervosa. Aí fui no corredor, peguei um copo de água, dei um copo de água a ela. Aí perguntei a ela o que estava se passando. Aí ela foi contou a situação que a colega já tinha me passado, né? Aí eu entendi agora a situação da senhora. Aí expliquei a ela qual era o protocolo do hospital que a gente tinha que seguir. Aí ela fez, mas eu tenho certeza que meu pai não estava de Covid. E eu quero fazer um enterro digno para o meu pai. Aí eu fiz, olha, a gente tem um exame no qual chama um teste rápido de Covid. Esse a gente tem como lhe dar o resultado em 2 horas. Mas o RT-PCR estava demorando na época 3 dias. Eu não tenho como lhe dar antes. Aí, infelizmente, se você for pelo RT-PCR, que a gente está ali para coletar do seu pai, só são prazo de 3 dias. Aí eu pago o valor que quiser, não sei o que, não sei o que. Resumindo a história, ela já tinha entrado em contato com outro laboratório e tinha conversado com esse laboratório para vir coletar o exame do pai. Aí, quando eu vim novamente, já resolvi a questão dela, né? Aí eu fui fazer bem assim, senhora, consegui entrar em contato com minha coordenadora e ela autorizou eu fazer esse exame. Porém, a senhora sabe que é particular, o valor é X. E o outro laboratório estava com, vamos supor que o exame na mão da gente era R$300 e na mão do laboratório era R$170. Ela fez, mas o laboratório X me cobrou esse valor. Eu fiz, olha, esse valor, infelizmente, eu não tenho como bancar, mas eu vou ver se eu consigo um desconto a mais. Aí eu sei que na época saiu por R$200 o exame. Ela pagou, eu fui, fiz a coleta tudo direitinho. E realmente o pai dela não estava de Covid, né? Mas como era um protocolo do hospital, a gente tinha que seguir. E assim, depois de tudo isso, ela ficou super satisfeita. Com 2 dias depois, ela voltou no laboratório e pediu para me chamar para me agradecer. Então, assim, a gente vê que é gratificante a forma como a gente aborda realmente também o paciente, né? E acompanhante também. Isso, com certeza, é super gratificante. Obrigada, Luciana. E realmente, se às vezes são coisas tão
pequenas para a gente, mas para o nosso cliente, para quem ele está passando por alguma situação, é realmente algo que vai fazer muita diferença, né? A sua percepção, sua sensibilidade, né? Em ver que ela estava ali chorando com algum problema e questionar, né? E principalmente trazer ali uma solução para ela, com certeza. Não vou dizer o nome, mas o seu rosto, com certeza, ela nunca vai esquecer. Obrigada, Luciana. A Mirella também está com a mão levantada. Mirella, fala com a gente. A minha experiência foi com um paciente que era de convênio. Ela foi ao sábado fazer vários exames. O convênio não autorizou automaticamente os exames dela, entrou em análise. Por ser um sábado, o convênio não funcionava. Ela fez um escândalo no laboratório, que não tinha, que o convênio dela autorizava tudo, que era má vontade da gente, e teve aquele transtorno todo, tentando resolver, não consegui. Ela ligou pro plano, o plano falou que não tinha como atender ela no sábado, porque não funcionava o setor de autorização. Aí eu sugeri para ela que eu deixaria tudo pronto e que na segunda-feira ela voltaria cedo para poder fazer o exame. Pronto, o que é que eu fiz? Falei com o pessoal, deixei tudo pronto, antes mesmo de pegar a autorização. Até os tubos dela eu já deixei separado, deixei a coletadora esperando ela na porta. Quando foi umas 7 horas, ela chegou. Eu tinha acabado de falar com o plano. Consegui fazer o atendimento dela e tudo. Ela, então, acompanhei toda a coleta dela, foi oferecido desejo. Quando ela saiu, ela disse: eu já entrei em contato com o meu plano e já entrei em contato com o meu advogado. Foi má vontade de vocês. Aí a colega, quando ela saiu, falou: tá vendo que não adianta você fazer de tudo para o paciente, olha como ele vai lhe tratar. Eu digo: olha, em 18 anos que eu tenho nessa empresa, eu aprendi e sempre falo: se você quiser dar o melhor atendimento, se põe no lugar do cliente, seja o que for. Se você se pôr no lugar dele, você vai fazer um bom atendimento. Mesmo que o paciente lhe trate mal, você tentando de todas as formas. Existe sim algumas coisas que a gente infelizmente não tem como resolver, mas a maioria pode se resolver. E você não pode fazer nada esperando o retorno do paciente, porque o seu dever como atendente é dar o melhor de você, independente de quem seja o paciente. Às vezes você vai ser elogiada, às vezes vai ser criticada, mas você vai ficar marcada por isso. Porque uma hora ela vai parar, ela vai ver: poxa, foi pelo convênio, mas a menina tentou de tudo e me colheu. Então eu sempre falo isso com as atendentes: se ponha sempre no lugar do paciente, sempre, que você vai dar um bom atendimento. E fazer sempre, né? Independente de você querer algum resultado, alguma resposta, eu acho que tem que fazer parte mesmo do nosso propósito, da nossa forma de ser, da nossa autorresponsabilidade, do nosso papel hoje, né, dentro do laboratório. Então, fazer sempre, fazer o bem. Eu acho que isso que realmente impacta as pessoas. O Júnior levantou a mão e desistiu, Júnior? Pode falar, Júnior, por gentileza. O Júnior está indeciso. Então, vou seguir aqui. Então, a gente precisa realmente fazer a diferença para as pessoas, né? Então, lembre-se que a excelência no atendimento se encontra nos detalhes de cada ação, né? Então, em tudo que a gente faz, como ela, né, deixou ali o tubo separado, tentou de tudo, né? Então, cada pequeno detalhe realmente vai fazer ali diferença para esse resultado, né? Então, busque cativar, né, os clientes, oferecendo a melhor experiência e mantenha-se sempre bem-humorado, seja atencioso, exerça a empatia, transmita segurança e confiança e ofereça sempre um sorriso, né? Muitas vezes o cliente ele vai chegar ali bravo, ele vai chegar ali, né, não tão bem, e a forma como a gente recepciona, a forma como a gente dá um bom dia, uma boa tarde caloroso, já às vezes faz com que mude esses ânimos, né? Então seja diferença e ofereça um atendimento diferenciado, né? E reforçando, os nossos concorrentes, eles estão oferecendo os mesmos serviços que a gente. Agora,
o atendimento, o jeito de ser, só a gente que tem, e é isso que vai fazer diferença, e é isso que faz a gente ser lembrado aí todos os dias. Viviane levantou a mão, pode falar por gentileza, Viviane? Olá, hoje eu tive uma experiência onde o paciente chegou, eu trabalho em um laboratório que fica dentro de um hospital, de uma clínica, e aí ao chegar na recepção, ele deu bom dia, falou com todo mundo, ele apontou para mim e falou o seguinte: essa moça, ela faz a diferença. Eu nunca esqueço do sorriso dela quando entrei aqui a primeira vez. Eu fiquei muito emocionada com a atitude dele, e ele ainda disse assim que o dia que eu cheguei aqui foi um dos dias que eu estava mais tenso e preocupado com o exame que eu ia fazer. Mas a forma que ela me abordou, eu jamais esqueci o sorriso na hora que ela me atendeu. Eu fiquei muito emocionada. E é isso que dá aquele calorzinho no coração, e é isso que faz a gente sair de casa todo dia, né, Viviane? Para poder fazer diferença para mais pessoas, né? E tanto que quando eu me recordo agora do que ele me falou, eu fico emocionada novamente, porque o olhar dele, a tua voz. E a forma que ele abordou isso na frente de várias pessoas na recepção, eu não estava nem esperando, eu estava atendendo, eu estava de cabeça baixa, ele apontou para mim, eu disse, nossa, como é gratificante você ser reconhecido por algo que você faz, e com espontaneidade, né? Porque eu faço isso todos os dias, eu saio de casa e faço com amor, porque não tem nada mais gratificante do que você se colocar no lugar do outro e receber aquilo que você dá. Exatamente. E assim, eu acho que um ponto muito, muito importante, né, no atendimento é a gente ter sempre também muita clareza com o nosso cliente, né? Então, se vai ter algum tipo de atraso, se tem algum equipamento que de repente quebrou, né? Então seja transparente, fale isso para ele, porque pra gente que está do lado de cá, 5 minutos passam rapidinho, mas 5 minutos com quem tá com a bexiga cheia para fazer o exame demora uma eternidade, né? Às vezes 20 minutos pra gente é tranquilo, mas para uma pessoa que tem um compromisso logo em seguida, né, do nosso atendimento, 20 minutos é muito importante. Então a gente ter esse cuidado, essa transparência, né, com as pessoas, e isso é o que faz a gente ser lembrado, é o que faz a gente ser, né, um bom funcionário, isso que faz o nosso laboratório, o nome do nosso laboratório também aí ser diferente, lembrado, né, o boca a boca, ele ainda é a melhor propaganda, é o melhor marketing que existe, né, a gente pode botar aí não sei quantos posts no Instagram, ser o primeiro que aparece no Google, mas se uma pessoa falou que o vizinho da tua tia teve um mau atendimento num lugar, a gente já torce o nariz. Ou pelo contrário, né, quando uma pessoa fala bem, né, de um laboratório, ou então, uma doceria nova que abriu, tem um bolo de chocolate lá delicioso. Às vezes você não tá nem com vontade de comer bolo de chocolate, mas da pessoa ter falado, você já vai lá e vai querer comprar o bolo também. Então, isso tudo é o que faz muita diferença, né, o que faz a gente ser lembrado e o que faz a gente ter aí uma excelência, né, no atendimento. Continuando aqui, eu quero fazer aí uma brincadeira com vocês. Então, a gente vai voltar lá naquele link que eu compartilhei mais cedo. Deixa eu pegar ele aqui, que eu vou colocar no chat de novo. E nós vamos fazer aí uma rodada de perguntas e respostas com direito à premiação. Eu não sei como que eu vou fazer para chegar de Minas até vocês, mas vai chegar. Então, vocês podem acessar aí novamente. Vocês vão colocar o nome de vocês, a gente vai começar um quiz, que sai aqui o resultado na hora. Então, a competição vão ser 5 perguntas, e aí vocês têm que ir colocando aí as respostas à medida que for aparecendo. Ó, a Adriana já conectou, Poliana, Leonice.
Vamos lá, são 5:03. Quando for 5:05, eu vou dar o play no nosso quiz, hein? Bom, Andressa, eu tô de olho, hein? O prêmio não vai pra Goiânia, não, hein? Ô, Ana, deixa eu participar, Ana. Como assim? Ó, já temos 30 jogadores aqui conectados. Quem tá dividindo o computador vai ter que dividir o prêmio também, hein? Ó, 5:05. Então, eu vou iniciar aqui a nossa rodada do quiz, hein? Calma aí que tô vendo que tem gente entrando ainda. Estamos com 47 pessoas conectadas. Como é que a Lili não vai conseguir porque tá participando pelo celular? Tem problema não. Depois a gente pensa aí uma outra rodada aqui pelo chat. Como é que vai funcionar? Eu vou começar aqui o quiz. Então, são 5 perguntas. E aí, a gente vai ter até 1 minuto para responder cada pergunta. O que vai fazer você pontuar? Responder com a resposta correta, e quem for o mais rápido a responder também vai gerar mais pontos. Então, ser assertivo, né, responder certinho, e ser o mais rápido também, hein? Então, vou começar aqui, vou dar o play e vai aparecer a pergunta na tela do computador ou do celular que vocês estão usando o dispositivo. Então, questão 1 de 5. O que eu faço quando o cliente chega à unidade? Vocês têm até 1 minuto para responder. Ó, tem gente colocando a resposta aqui no chat também. Tá cantando pedra pro pessoal. Mas podem, principalmente quem não conseguiu, pode ir colocando aqui, hein? Ó, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo que está participando gabaritou, então acolhe, né, e atenda a necessidade do cliente. Agora vamos ver quem está no primeiro lugar do nosso ranking. Ó, Letícia está com 96 pontos, Laís e Bruna empatados em primeiro lugar, hein? O pessoal foi rápido aí no gatilho, hein? Vou dar play aqui para a segunda pergunta. Como queremos que o cliente se sinta? Puta que pariu.
Aqui pelo chat tá todo mundo ganhando ponto, hein? Tá todo mundo acertando. Ano feliz porque o atendimento foi rápido também é uma boa, né? Mas só isso, Van. Mas não é que você olha rápido ali na pressão de responder rápido. Vamos ver aqui como é que foi o resultado. Então, ó, a maioria foi, né, no acolhido, amparado e com atendimento diferenciado, né? O feliz porque o atendimento foi rápido também é um dos pontos, né, de um bom atendimento, como a gente quer que o cliente se sinta, né? Às vezes porque foi rapidinho, não foi com qualidade. Então, né, a gente tem que ir surfando aí, né, nas linhas também. Vamos ver como é que tá o ranking? Será que Letícia continua em primeiro lugar? Ó, Letícia. Ih, mudou tudo, ó. Bruna agora tá liderando. Em segundo lugar, a Emily, empatado com o Neto e com a Letícia. Olha, Lê, vamos acelerar nessa, hein? Vamos para nossa terceira pergunta. Durante o atendimento, devo usar termos técnicos para demonstrar meus conhecimentos, ser cortês com todos os clientes, ou se o cliente estiver irritado, eu devo me irritar também? Aí tá moleza, hein? Cortês com todos os clientes. Com os clientes e com os nossos colegas de trabalho, né? É importante. Tempo esgotado, vamos ver o resultado. Então, 49 pessoas aí na resposta certinha, então ser sempre cortês, né, com todos os clientes. Vamos ver como é que tá o ranking. Letícia botou aqui que o aplicativo dela travou. Vamos ver. Bruna segue na liderança, apareceu agora o Vinícius aí em segundo lugar, o Neto segue em segundo aí, empatado também. Vamos para a nossa quarta pergunta. O paciente informou que tem muito medo de agulhas, então eu sigo com o meu atendimento normalmente, faço piada porque o paciente já é um adulto ou tento acalmá-lo e também sinalizo ao time de coleta. Tentar acalmar o paciente, sinalizar. Excelente, Luiz. Né? Então ali no atendimento ali, quando a gente, né, vai perceber a expressão corporal, o paciente ter falado também. Mas para isso ele vai ter que fechar o olho e dar certo, principalmente com criança. A gente conversa, calma. Se estiver muito nervoso, a gente faz a coleta deitado, né? A gente tem que ali pensar ali formas, né, principalmente de reverter esse nervosismo e que ele saia com uma experiência e, né, melhor ainda se ele sair dali sem ter mais medo de agulha depois disso. Isso porque às vezes o paciente o paciente pode ficar mais nervoso ainda. Sim. Então, 51 pessoas responderam certo. Vamos ver como é que tá o nosso ranking. Bruna segue na liderança, seguido do Vinícius e do Neto, hein? Tá um pontinho, hein? Vini, Neto, acho que dá pra bater, hein? Vamos ver, hein? Agora a última pergunta. Tá em primeiro lugar aí, hein? Oi? Se eu tivesse com esse aplicativo, eu tava em primeiro lugar aí, hein? Pelo menos respondendo certo tá, né, Luiz? O negócio é também aí a velocidade. Ai, rodou aqui. Vamos lá.
Última pergunta do nosso quiz. O que é a jornada do cliente? São todos os pontos de contato do cliente com a empresa, quando o cliente entra em contato com a empresa ou a experiência do cliente. Todos os pontos de contato. Ele tem que contar como um todo, né? Não é só quando o cliente tem Finaliza com resultados em mão. Não é só quando ele tem contato, quando tem experiência, sim, conta com todos os pontos que ele participa da empresa ali, né? Isso mesmo. Vamos ver. Então, 41 pessoas responderam todos os pontos de contato do cliente com a empresa. 3 pessoas responderam quando o cliente entra em contato com a empresa. Quando o cliente entra em contato com a empresa, é um desses pontos de contato que compõem toda essa jornada do cliente. E a experiência do cliente, a gente pode entender como se ela fosse o resultado dessa jornada, né? Então, tudo que ele viveu durante a jornada vai ser a experiência que ele teve e o que ele vai levar, né, dessa jornada vivida. E tem 500 pontos para mim, que eu falei até a entrega do resultado. Isso mesmo, Mirella. Então, com 483 pontos, Bruna foi a vencedora aqui do nosso quiz. Bruna, eu vou pedir por gentileza que você entre em contato com a Tati, aí do Lab Forte, passa aí os seus dados, qual o melhor endereço aí de entrega, que vai chegar um mimo aí para você. Combinado? Tem que chegar também pelo chat da gente, viu? Oi? Olha o chat também, que a gente tem que ganhar ponto. O chat, para contabilizar, vai levar uns 3 dias úteis, tá, Luiz? Então, ó, Neto ficou em segundo. Mas eu ganhei 500 pontos pela última resposta, então eu estou em primeiríssimo lugar. Aí vocês vão esgotar todos os meus recursos de brindes dessa forma, hein? Então, Bruna, entra em contato aí com a Tati, pra gente conseguir aí te entregar aí o seu prêmio. Então, hora do quiz concluída. Tá todo mundo aqui comigo? Tô aqui, hein? Então vamos seguir aqui que a gente já tá quase na reta final aqui do nosso encontro. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, né, mostrando aí como que o atendimento, ele é composto, né, de relacionamento. Como todo esse detalhe faz a diferença, né, como é uma construção, né, desse relacionamento mesmo com o nosso cliente. Tá mudo o filme, é assim mesmo? Sem áudio. Tá sem som, gente? Tá sem áudio. Isso, tá sem áudio. Tá sem áudio. Vixe, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Sete. Então, peraí, vamos pegar aqui, cadê ela? Segue novamente o link. Deixa eu testar aqui novamente. Agora sim. Tá com som agora? Beleza. Hi, can I help you? Single chicken breast, please. You know, for an extra 75 cents, you can get the whole fryer here. 2 breasts, 2 thighs, and a wing. Today's special. Thank you. I don't know when I'd eat all that. It's just an extra 75 cents.
It's not the 75 cents. I hate to see food go bad. Oh, we got 100 recipes here. You can always cook them up, freeze them, and... Look, listen to me, mister. I'm divorced, okay? I eat alone, usually standing over the sink. I don't want a bunch of chicken hanging around, okay? Okay. Thank you. Be right there. Hi, can I... Oh, look who's here. It's you. Yes, your worst nightmare. The single chicken breast lady. Hey, you want to at least hear the specials? Ah, Look, I'm supposed to tell them to you, that's all. just the chicken breast. It's rough out there, huh? You want to talk about it? You know, you're not a bartender. Have you tried the internet? I mean, it really works. You know, I met my wife online and she... Chicken. Now. I'll be right with you. Hi, how can I... Uh-oh. Don't worry, I got it. A single chicken breast, no dating advice, coming right up. Actually, I would like to have 3 whole fryers, please. And 6 pork chops and lamb shank. And, do you have any dog bones back there? If you do, throw them in the cart. What are the specials today? Yes. É um videozinho mega simples, mas que mostra, né? Então, primeira vez que a cliente chegou lá, ela só queria um peito de frango e ele foi insistindo, querendo empurrar outros serviços, né, outros produtos nela, e ela precisou até ser um pouco ríspida, dizendo que não tinha essa necessidade. No segundo, ele já reconheceu ela, falou assim, é a moça do peito de frango. E aí ele já pergunta, pô, eu posso te oferecer as ofertas? É meu trabalho, é minha obrigação. E aí ela, não, só vou querer levar o peito de frango. E aí na terceira vez, quando ela chega, ele, opa, então já sei que para ela é só o peito de frango, não vou oferecer nenhum tipo de conselho e nem vou falar das minhas ofertas. E aí mudou o cenário, né? Que ela foi pedindo mais coisas e ele também tinha identificado que ela não estava tão feliz, né? Que ela não estava com um bom humor tão grande. E aí quando ele vê essa mudança, né? Que ela já chegou lá no último dia arrumada, com maquiagem, com um sorrisão, ele também ficou feliz com o sucesso dela. Então, são esses pequenos detalhes, né, no dia a dia, no atendimento, à medida que a gente vai, né, conhecendo os nossos clientes cada vez mais, a gente vai mudando o tom, entendendo o que a gente vai oferecer para a pessoa, qual é o melhor tipo de serviço. Então, é tudo uma construção que a gente faz ao longo desse relacionamento. E aí, por que eu trouxe esse vídeo? Para a gente falar um pouco mais sobre atendimento consultivo. Então, recapitulando, nós já falamos aí de jornada do cliente, do speed de atendimento. E aí, como que assim, pô, Ana, tá, tu já me falou, né, já me deu aí algumas dicas de como eu devo atender, de qual é o perfil desse meu cliente, né, de como é a jornada, esses pontos de contato, o que mais dá para fazer, né? E esse mais que dá para fazer é, de fato, o atendimento consultivo. Alguma vez vocês já ouviram esse termo? É algo que vocês estão aí mais familiarizados? Me contem. Pode colocar aí no chat. Já viram isso alguma outra vez? Eu ia falar algo do mais ou menos assim, que é quando a gente assume tipo o papel de consultor do especialista, de solucionar o problema dos clientes. Isso, é tipo oferecer aquilo ali que o paciente está precisando no momento. Isso mesmo, Luiz. Então, o que é o atendimento consultivo, né? Ter um atendimento ou uma postura consultiva é saber oferecer soluções que façam sentido para o perfil daquele cliente, para as suas necessidades e prioridades.
Levar um frango inteiro era uma necessidade ou uma prioridade daquela cliente do vídeo? Não. Ela só queria um pedacinho de frango. E aí, nisso que ele começou a ofertar aquele monte de coisa, acabou ficando um atendimento cansativo para ela. Não estava sendo personalizado para as necessidades dela. Então, o atendimento consultivo ele está muito vinculado ao speech de atendimento, né? Aqueles 5 pontos que eu falei com vocês. Então, um profissional que ele tem um bom speech, né, ele vai poder desenvolver muito mais facilmente um atendimento consultivo, né? Se a gente caminhar lá naqueles 5 passos, já é aí mais do que meio caminho andado para a gente conseguir realizar, né, o atendimento consultivo. E para isso, né, eu trouxe até essa figura, né? Então a gente precisa ter o propósito, como vocês trouxeram aí no depoimento de vocês, né? O porquê de fazer, o porquê de trabalhar na área da saúde, a nossa autorresponsabilização, então entender o nosso papel no nosso dia a dia de trabalho, o nosso papel dentro da jornada do nosso cliente, né? Com isso a gente vai ter uma boa experiência do cliente e também a gente conhecer e propor as soluções. Então, quando a gente gabarita esses 4 pontos, a gente pode ter certeza que nós estamos aí num caminho e realizando, né, um atendimento consultivo. Então, como que a gente pode ser consultivo, né, em alguns detalhes, em alguns exemplos? Então, o cliente não está com o preparo ideal para realizar o exame e informou que a data de retorno ao médico está próxima. O que a gente pode fazer para tornar esse nosso atendimento consultivo? Fala, valeu e deixa o cliente ir embora? O que a gente pode fazer? Tragam exemplos aí para mim. Tipo, eu mesmo aqui, né? O cliente não está com o preparo ideal. Eu peço para ele, se ele quiser fazer dessa mesma forma, ele assinar um termo de responsabilidade, como você está se responsabilizando pelo aquele exame que a gente está fazendo sem o preparo ideal. E se for exame de rotina, a gente pode colocar como urgência, tentar ver uma forma que os exames saiam mais rápido para ver se ele consegue fazer esse retorno para o médico. Beleza. O Cristiano colocou aqui no chat que ele vai ligar aqui pro Pardini e pedir para fazer urgência, mas nem sempre dá para atender, né? Vanessa, você quer trazer um exemplo pra gente de como que a gente pode ser aí consultivo nessa situação? Claro, Ana. Desculpa, qual? A primeira mesmo, né? Isso. Ah, tá. Então, eu entendo, gente, que a gente pode explicar para ele, né, que ele realizando aquele exame fora do preparo, ele não vai conseguir ali ter um exame com qualidade, e aí o que a gente pode fazer é tentar ali verificar qual que é a data da consulta com o médico para poder marcar urgência, como os meninos falaram, oferecer um atendimento domiciliar, porque aí consequentemente ele não precisa retornar ao laboratório. Então se eu tiver essa opção disponível, né, então é oferecer esse atendimento domicílio. Se for o caso, talvez a gente, depois que o exame estiver pronto, encaminhar esse resultado para o médico, seja através aí do site, através de escanear mesmo ali aquele resultado e encaminhar por e-mail do médico, enfim. Então, da gente encontrar formas de trazer essa solução. Então, vamos supor, eu tô com a data para amanhã e eu sei que se ele vir colher amanhã, por mais que eu marque a urgência, não vai ficar pronto. Então, dar essa possibilidade, por exemplo, da gente entregar esse resultado desse exame específico ali que ele não está com preparo, posteriormente encaminhando isso por e-mail, por WhatsApp ou outras formas aí, né? E para fazer com que ele colha outro dia, sem que ele
preenche o preparo ali, o termo de não preparo ideal, seria o atendimento domiciliar, marcar a urgência e realmente trazer essa conscientização para ele ali da questão da qualidade do exame, que vai surgir a dúvida, né? Se é por ele não ter seguido o preparo ou se realmente por ele não tá com alteração mesmo naquele exame. Excelente, Val, muito obrigada, né? A Patrícia colocou aqui no chat, né, sugerir adiantar e realizar, de repente, exames que não necessitam, né, do preparo, né, além aí desses pontos aí que a Vanessa trouxe. O segundo, né, o orçamento de outro laboratório está menor do que o praticado por você, né? Como que a gente pode conquistar esse cliente? Alguém tem alguma... Oi? Tá me ouvindo? Sim. Eu chamo a Adriana, sou aqui do laboratório ANACLE. Aqui chega muito essa questão. Orçamento, né, com outro laboratório, que a gente também trabalha com exames toxicológicos também, né, e os exames laboratoriais. E o cliente fala assim, mas eu fui em outro local, consegui um valor bem mais em conta. De certa forma, sem comparar a nossa qualidade com a qualidade de outro, né, no caso do outro laboratório, a gente bota em questão as qualidades que temos, as nossas vantagens, o tempo de prazo, o nome no mercado, né? E de qual forma eu posso acolher melhor aquele paciente. Tem paciente que vem para cá, mas queria se pudesse ser feito de forma em domicílio. Então a gente, né, transfere essa parte também em domicílio. Crianças também, a gente com o jeito vai brincando e ali daquela forma a gente acaba conquistando a mãe e a criança e o cliente fica satisfeito. Normalmente é dessa forma que a gente consome aqui, entendeu? Uhum. Isso que a Adriana trouxe é muito bacana, porque a gente não está competindo por preço, a gente está competindo por valor. Então, eu te garanto que o meu laboratório é de qualidade, eu te garanto que o seu resultado vai sair da melhor forma possível, eu te garanto que eu vou te entregar no prazo, né? Eu te garanto que eu tenho uma boa estrutura, eu tenho boas pessoas que vão te atender. Então, isso é muito mais do que a gente ficar tete a tete querendo bater preço, né? Então, quando a gente vem, né, com tudo isso que a gente falou no encontro hoje, né, agregando ao seu serviço, você vai ter muito mais valor do que os seus concorrentes e não necessariamente ficar batendo preço, né? Senão fica igual liquidação, igual promoção de mercado, né? Um abaixa preço, o outro vai abaixar preço de novo, né? Então a gente sempre tem que trazer isso, né? O quanto que é esse conjunto todo, né, que vai fazer com que o cliente ele seja fiel, né? Que a gente fidelize esse cliente. Né, como tem aqui no chat, né, ofertar qualidade e agilidade nos exames, né, então de repente o laboratório que ofereceu esse preço melhor, você tem certeza que ele atrasa, né, nas entregas, então você, né, trazer ali como sua responsabilidade que você vai, né, entregar o exame no prazo, transmitir confiabilidade e segurança, o acolhimento, né, ao cliente, né, e cobrir a oferta, ver a necessidade do cliente também, né, a Adriana trouxe qualidade, é imprescindível, né, ainda mais no âmbito da saúde, isso deve sobressair ao preço. Lúcio levantou a mão, pode falar, por gentileza, Lúcio? Oi, Ana, boa tarde. Lúcio Borba, do Laboratório Labor, em Itapetinga. Ana, eu fiz questão de falar um pouco aí sobre esse item, porque esse é um ponto muito comum nos laboratórios hoje em dia, né? As pessoas normalmente chegam aos nossos laboratórios já com algum orçamento de outros laboratórios, né? E eu percebi aqui no chat a primeira ação de qualquer pessoa é ganhar tempo. Às vezes a recepção está lotada, né? Ela está fazendo alguma coisa e ela quer ganhar tempo e não quer perder o cliente. Eu até entendo. E aí muitas pessoas responderam, vamos cobrir o preço, não tira o cara, deixa a pessoa aqui. Só que esse ato pode ser uma grande armadilha. A gente está achando que está segurando o cliente, na verdade, ele vai passar vai fazer mais barato e nunca voltar no laboratório. A gente perdeu a oportunidade de fazer uma vida construtiva.
né? Às vezes a pessoa chega para fazer um simples exame de toxicológico para renovar uma carteira, que é uma coisa que a gente só faz a coleta, é muito fácil a gente dar um desconto qualquer para cobrir a oferta do outro laboratório, e a gente esquece que são mais de 3 mil parâmetros que a gente tem para oferecer. Então, quando a gente fala de venda consultiva, a gente tem que tem que querer criar oportunidade de conversar com o cliente, né? Não simplesmente cobrir na hora, para melhorar o caixa daquele dia. Às vezes o caixa está muito apertado, puxa vida, estou com minha meta para bater, meu chefe mais tarde vai me ligar, como eu ligo para as meninas e, pô, vamos lá, como é que tá isso? Vamos lá, cadê o povo? Vamos atender, vamos bater a cota, a meta, mas a gente às vezes perde a oportunidade de conversar, simplesmente conversar e mostrar o que temos de diferente, né? Eu queria fazer esse comentário. É óbvio que no final, hoje as pessoas realmente têm muita dificuldade, principalmente citando novamente o toxicológico, né? Muita gente está ali porque trabalha com caminhão, está com dinheiro apertado, precisa renovar a carteira. No final vai contar o exame mais barato. Mas esse é um exame muito, muito simples, né? E a gente pode, a partir daquele exame, oferecer alguns outros, que é importante que a gente sempre se lembre disso, e principalmente quem está na recepção, né? Eu queria fazer esse comentário, desculpe aí ter sido um pouco extenso. Obrigado. Imagina, Lúcio, foi bem preciso. Oi, Luiz, pode falar? Essa semana a gente teve até um caso desse aqui, um paciente que chegou para fazer ureacreatinina, só que aí no outro laboratório ficou mais em conta, até conversei com ele, falei da qualidade e tal, só que mesmo assim ele não quis fazer, foi o que o outro laboratório fez. Aí com o resultado que ele teve lá, ele foi passar no médico, o médico pediu que ele fizesse repetisse o exame no meu laboratório, por conta que o resultado que ele deu da ureacreatinina, ele teria que fazer hemodiálise urgente. Aí repetiu, teve que voltar pro meu laboratório para repetir o exame de novo, para poder ver se a ureacreatina estava certa, e estava extremamente diferente o valor. Aí teve esse constrangimento, né, que ele realmente viu que outro laboratório não tinha qualidade, que às vezes nem fazia o exame. Aí o médico não desacreditou mais ainda do laboratório que tinha feito o exame lá. Aí ela, rapaz, tá vendo? Eu falei, pois é, você teve que gastar o dinheiro agora 2 vezes, sendo que já lhe falo que aqui ele trabalhava com qualidade, tinha esse diferencial, a diferença é pouca, e agora você teve que gastar 2 vezes porque dessa desconfiança, porque ele queria gastar pouco. Mas acredito que isso aconteça com bastante frequência, né? Eu ouso, né, falar que muitas vezes quando o cliente chega pra gente só atrás de preço, ele não é um cliente que ele quer ficar com a gente, né? Não é um cliente que ele quer criar ali um relacionamento com a nossa empresa. Então, como o Lúcio disse, às vezes para bater preço, a gente bate preço. Mas mesmo assim, a gente precisa, né, aproveitar essa oportunidade, até como o Luiz também trouxe no exemplo dele, de falar da nossa qualidade, de outros serviços, de outros produtos importantes que a gente tem, né? Às vezes a pessoa fala fazer um toxicológico, mas a gente já vai oferta um check-up também, né? Algum outro exame para ele, para a gente também tentar, né, fidelizar esse cliente. Mirela, pode falar, por gentileza? O que eu falo para o meu pessoal, e eu tenho isso como experiência, é que na hora que eu faço um orçamento, é o momento de eu apresentar a minha empresa. Eu vejo em muitos outros lugares, inclusive eu tenho um laboratório que é do lado do meu concorrente. Eles são muito robóticos, ele faz o orçamento, entrega o paciente, diz o valor e diz que divide. Eu não. Eu faço o orçamento, eu explico cada exame, eu digo o prazo do exame, eu falo do preparo. Eu já conquistei pacientes que o outro laboratório ofereceu um valor menor do que o meu, porque tinha acabado de chegar, estava querendo ganhar a concorrência. Ele ter fidelizado comigo só pelo fato de eu explicar o passo a passo do preparo dele. Então, na hora do orçamento, é muito importante que você não tenha pressa, porque eu vejo muitos recepcionistas ter pressa, fazer orçamento, entregar, ser muito, muito robótico. O laboratório ele tem que ser mais humano.
tem que ser mais humanizado, porque a gente está lidando com pessoas que muitas vezes elas estão doentes, então elas estão carentes. Então o momento de a gente cativar o paciente é naquela fase, principalmente do orçamento. Porque convênio, tem alguns convênios que ele não tem muita opção, vai ter que ser aquele, ele gostando ou não, vai ter que ser. Agora, particular não, quando você faz um bom atendimento, se você dá um preço bom, apesar que já aconteceu de eu dar o preço maior, mas eu mostro a ele a minha qualidade e eu consigo fidelizar esse paciente, não só ele, como outros. Como do SUS, o paciente vem fazer o orçamento de 2 exames que o SUS não cobre, que ela vai para a fila 3 horas da manhã, eu faço o orçamento completo. Dou o preço dos 2 exames e digo, ó, esse aqui, se a senhora não conseguir ir lá, porque às vezes está muito cheio, a senhora vem aqui que eu aí consigo dividir para a senhora. Eu não dou desconto porque lá na minha unidade o valor é menor. E eu consigo vários pacientes do SUS que deixam de fazer pelo SUS, que é de graça, mas está muito cheio e vem fazer no meu. Tem paciente que precisa de 3 exames que custa R$9. O paciente vai ficar 3 horas da manhã, depois ele vem com outro que custa 200. Então eu tenho muito cuidado com o paciente quando eu vou fazer o orçamento. Eu tenho muito carinho, muita atenção com o paciente na hora do orçamento, porque aí é o momento que você ganha, independente do seu valor. Realmente é o momento de você apresentar ali, né, a sua empresa, o seu negócio, o que você faz, o que é o seu diferencial. Então, é o cuidado de ponta a ponta, é o cuidado o tempo todo, né? Ali pode estar iniciando a jornada desse cliente com você, né? Se ele não for bem atendido, ou se você de fato só pegar e der preço, a chance dele para o concorrente é bem grande. Cristiano, pode falar, por gentileza? Exato, parabenizar aí a Mirella, porque a gente percebeu na fala dela que ela se preocupa em fazer o papel dela de pessoa de atendimento, que é atender ao cliente baseado no que ela entendeu que ele precisa. Às vezes o cliente vem com aquela máscara ou com o chapéu de que quer desconto, mas às vezes é só um chapéu que ele colocou. Às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer. Quantas vezes a gente vai numa lanchonete e você paga R$2 pela batata frita grande. E às vezes você está com a barriga cheia, na palavra literalmente falando, você está satisfeito, não é com a barriga cheia, você está lá satisfeito, não aguenta mais comer, mas pega a batata frita só porque você vai pagar R$1 ou R$2 a mais. Então, às vezes, se você souber falar com o cliente, ele vai aceitar o seu argumento. Outra coisa que ela falou aí, o cliente não vem uma vez só na vida dele fazer exames. Eles frequentemente, geralmente, a gente faz exame muitas vezes na vida, durante a vida da gente. Então pode ser que em um outro momento, a depender da experiência que ele teve com você, ele se lembre apenas do seu laboratório e não do outro. Poxa, aquela menina me atendeu tão bem, você pode nem ter feito o exame, mas ele não pode nem ter feito o exame lá com você, mas você atendeu tão bem que ele lembra de você. Então, quanto mais experiência positiva ele tiver com você, ele vai lembrar em uma outra situação. Excelente, Cristiano. Eu geralmente dou um exemplo bem bobo, mas durante muito tempo eu fiquei abastecendo o meu carro no mesmo posto de gasolina porque eles sabiam o meu nome. Eu achava aquilo o máximo. Eu chegava no posto, baixava o vidro, eles falavam: bom dia, Ana, você vai completar hoje? Você quer que eu olhe a sua água? O posto era até um pouco mais caro do que os outros na região, mas só por isso. Então, assim, sabe, os detalhes tão pequenos, mas que são tão satisfatórios pra gente quando a gente está ali do outro lado, quanto cliente, realmente fazem, assim, muita diferença. E aí vamos aqui para o terceiro ponto, que acho que vocês até já trouxeram algumas ideias, né? Então o cliente está realizando ali exames de pré-natal, né? Quais são os outros produtos e serviços que podem ser oferecidos, né? Um exemplo é o teste do pezinho. Ah, mas ela tá fazendo pré-natal. Ué, mas o neném vai nascer. E a gente tem aí uma série de produtos, uma série de serviços que a gente pode estar oferecendo, né, para a criança. Outros exames complementares que, de repente, o médico não pediu naquela ocasião. Você já pode ir plantando aquela semente no coração da mãe. Mirella colocou, né, o ultrassom, a sexagem,
né? Às vezes a mãe tá indo fazer lá o primeiro exame, você conhece sexagem? A gente faz sexagem com X semanas e com tanto de tempo você já vai receber o seu resultado. Então, isso é ser consultivo, né? É você olhar ali para o seu cliente e entender quais são as possíveis necessidades do que ele tem, qual é o perfil, né? Se chegar um homem, a gente não vai oferecer um exame de sexagem que não vai fazer muito sentido, né? Mas a gente então tem que ter esse cuidado mesmo e olhar. Né, a Ilana colocou assim, né, que também é assim, né, como a Mirella, né, cordial, cumprimenta o cliente, sempre com um sorriso, explica o orçamento, né, ao mesmo tempo, né, que ela tem todo esse cuidado, ela ainda consegue, né, ela ainda segue sendo bastante ágil e atenciosa. Então, como que a gente pode propor soluções para o nosso cliente. Aqui a gente desenhou uma jornada aí de 10 passos, vou passar aqui rapidinho com vocês. Esse material vai ser enviado para vocês, então vocês vão poder consultar aqui tudo que a gente conversou. Então, essa jornada aqui, esses 10 passos, tem muita coisa que a gente já conversou. Então, primeiro, né, seja um verdadeiro especialista nas soluções que você oferece. Então, conhecer o seu portfólio de serviços, seus prazos, isso é muito importante para que a sua venda ela seja consultiva, para você conseguir aí entender e identificar essas necessidades dos clientes. Pratique a escuta ativa a fim de entender as reais dores, as necessidades, expectativas e insegurança dos seus clientes. Terceiro ponto, demonstre empatia e procure se colocar no lugar do cliente. Quarto, busque conectar-se com o cliente. 5, personalize a sua proposta de modo que faça sentido para o cliente, né? A Mirella trouxe aí como exemplo do nosso exame custa R$9 e você vai ficar 3 horas na fila, né? Então a gente vai gerando essa conexão com o cliente, vai, né, propondo ali também uma solução para que o cliente também tenha uma melhor qualidade. Esteja disposto a esclarecer todas as dúvidas dos clientes. O cliente pode perguntar 1, 2, 3 vezes. A gente vai buscar, então, ali a melhor forma de nos comunicarmos com o cliente, né? O cliente perguntou uma vez, continuou com dúvida. A gente tenta explicar de uma outra forma, ele continua com dúvida, ou a gente pede apoio de uma outra pessoa para explicar, a gente busca um vídeo na internet, né? Existem aí N formas que a gente pode alcançar isso. Então, contorne as objeções sem soar agressivo e busque entender o que as motivou, né? A Vandressa, aprendi com a Vandressa, ela até colocou aqui no chat que a gente sempre, quando a gente fala um não para o cliente, o se não tem que vir com mais depois, né? Então eu vou dar o não, mas a gente tem uma outra solução, mas se fizermos dessa forma pode ter um resultado melhor. Então a gente tem que aí ir contornando, né, essas objeções, esses pontos que o cliente traz, né? Entender o que motivou e sempre propor soluções para esses problemas. 8º ponto, ser paciente. O 9º é transmitir confiança e segurança para o cliente. Então, é importante que a gente vá gerando esse laço com o cliente. E o 10º ponto, e super importante, não prometo que você não pode cumprir. Então, se não dá para cumprir aquele prazo, tem que ser claro, porque você vai vender um serviço que você não vai cumprir, o que você vai ter? Vai derrubar, como se que fosse um dominó e acabou tudo, né? A gente não teve nenhuma solução, a gente não teve uma fidelização daquele cliente, né? A gente vai ter ali um cliente que vai sair desgostoso com a nossa marca, e eu tenho certeza que não é isso que a gente quer, né? Ninguém tá aqui querendo isso. Então, a gente também tem, né, a venda consultiva, que ela vai muito atrelada, né, com esse atendimento consultivo. Aqui eu trouxe só 5 tópicos, porque a venda consultiva na prática é um assunto de um outro encontro que nós vamos ter. Então,
né, conquiste o seu cliente, entenda a real necessidade do cliente, conheça os produtos e serviços, identifique a objeção do cliente e a neutralize e realize o fechamento da venda. Vocês estão vendo que esses 5 pontos aqui estão super conectados com tudo que a gente falou, só que quando a gente for falar exclusivamente de venda consultiva, a gente, além de trazer esses pontos, né, mais teóricos e relacionais, a gente vai trazer também várias técnicas de como a gente efetivar aquela venda, de como a gente transformar aquele orçamento em, de fato, um serviço. Mas aí é assunto para uma próxima conversa. Então, a partir do momento em que entendemos a jornada do cliente, oferecemos um atendimento acolhedor e humanizado e passamos a construir uma relação personalizada com os nossos clientes. Tal relacionamento gera valor e sustentabilidade para a nossa marca, né? Uma vez que hospitalidade é criar e manter relações sociais, pois o ambiente em que a pessoa está passa a ter significado, né? O que possibilita a construção de identidade e memória com o mesmo. E aí reforço, né, que, né, isso tudo que a gente conversou aqui hoje tá na cartilha, né? Tá na cartilha de estilo de atender do Lab Forte, que a gente já fez essa entrega. Então, se vocês ainda não conheceram, né, conversem aí com os responsáveis aí dos laboratórios de vocês, porque é um material bem completo e compacto ao mesmo tempo. Então é uma cartilha ali bem ilustrativa, bem consultiva, que pode trazer aí insights, ideias novas, calibrar de repente alguma coisa ali do seu atendimento que está precisando de melhoria. Eu agradeço bastante aí a participação de vocês, foi um encontro assim super gostoso. A gente está aqui há 2 horas e passou assim, pelo menos para mim, passou voando. Eu gostaria que vocês colaborassem comigo, me dissessem aí uma palavra que representou o encontro hoje para vocês. Pode falar no microfone, pode colocar aqui no chat. Se a gente fosse resumir, ser sucinto em uma palavra. Luiz colocou conhecimento, acho que é o laboratório Klig, né? Botou aprendizado, Karine, gratidão, Jocely, construtivo, Emily, conhecimento e aprendizado, Daniele, construção, crescimento. Muito bacana, pessoal. Agradeço bastante. Sempre muito bom fazer essa troca aí, porque eu acabo aprendendo um monte também com vocês. E reforçando, a Tati colocou aqui no chat que vocês vão receber a pesquisa de satisfação, que eles vão divulgar nos grupos para vocês responderem, né? E contem aí o que vocês acharam do encontro, se vocês já querem o próximo. Obrigada, pessoal. Agradeço aí todo mundo que participou. Tati vai aproveitar e vai botar no link agora o link no chat, porque facilita para quem está presente já responder, porque nem todos estão no grupo, vai necessitar de que seja repassado, mas não vai deixar de colocar no grupo, não. Vai botar no grupo da mesma forma. Beleza, a Tati já colocou aqui. Vocês vão colocar o nome de vocês, o laboratório. Isso. Aí acessa o link, responde. Faltou aqui se gostou do encontro, aí. Eu tô olhando aqui o formulário, faltou essa. Não, olha aí. Saber. Anota. Final é o quê? É porque tem que preencher para aparecer, ó. Tá vendo? Não, jamais deixaríamos de perguntar isso. É essencial sabermos, e não só sabermos, como também tem um espaçozinho lá para quem quiser nos ajudar a melhorar, que é o mais importante de tudo, né?
Joia, pessoal. Depois eu vou ler aqui os comentários aqui do chat com calma. Ana, só nos resta agradecer mais uma vez a você. Fica também o nosso carinho por Clarice e pela princesa dela. Que seja muito bem-vinda a esse mundo maravilhoso, com a mãe maravilhosa e com tantos titios aí, né? E você como a titia também. E que você conseguiu atingir a nossa expectativa em tão pouco tempo. Olha como vocês estão alinhados, porque a bebê nasceu ontem. Até ontem seria a Clarice que viria fazer esse trabalho aqui conosco. E isso é muito importante porque mostra, inclusive, uma questão de substituição, né? De estar todo mundo alinhado, e o atendimento necessita muito disso, porque nem todos os dias estão todas as pessoas do atendimento, mas uma que mesmo não estando no atendimento, mas estando ali dentro do conhecimento no laboratório, com certeza vai lá e nos socorre e atende muito bem. Gente, muito obrigado. Agradeço especialmente a todos vocês que estiveram aqui conosco. Tivemos hoje assim um recorde de participação. Isso muito nos agrada, porque iniciamos com 96, chegamos a 190 e pouco, e agora, 2 horas depois, ainda estamos com 100 pessoas no link. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram, e esperamos, esse não é o último não, viu? O atendimento demorou de acontecer, o primeiro encontro, mas temos aí ainda algumas coisas programadas dentro desse manual, né, que é o estilo de atender Labiforte.